para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Galerinha, a gente está corrigindo aí o Enem de 2017, viu? Primeira aplicação, caderno amarelo, para a gente terminar aí a playlist que ficou faltando, né? Das questões de biologia do Enem de 2017 para vocês, tá bom? Olha só, gente, a gente vai para a questão de biologia, para a questão 105. Essa é uma questão bem interessante também. Ela retrata aí sobre o ciclo do nitrogênio, né? Olha só, vamos lá, a questão descreve o seguinte para a gente. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. A fonte é a agricultura natural orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo. Interessante, né? Beleza. Aí a pergunta da questão descreve o seguinte, olha só. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de... Então, qual etapa seria aí, né? Olha só. Na etapa de nitração, B, nitrosação, C, amonificação, D, desnitrificação, F, fixação biológica de nitrogênio, né? Pause o vídeo aí, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Tentaram fazer? Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Vai se tratar aí de nitratação. Por quê, gente? Olha só. Vamos analisar a questão primeiramente, né? Ela descreve aí de uma grande virada na moderna história da agricultura, tá? Sobre agricultura, né? Olha só. Após a guerra, né, a Segunda Guerra, né, desculpa, que os governantes aí haviam descoberto, né, desculpa, após a Segunda Guerra, os governos haviam se deparado aí com um enorme excedente de nitrato de amônio, ou seja, que substância que a questão tá falando aqui, tá descrevendo pra gente, de nitrato de amônio, né, que foi o quê? Um ingrediente usado na fabricação de explosivos. Tá, a partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizante, tendo como componente principal os nitratos, ou seja, eles começaram a produzir fertilizantes através de quê? De nitrato de amônio. Então, o que a questão está descrevendo? Sobre o uso de fertilizantes, sobre fertilizantes, né? Fabricação de fertilizantes com o uso aí do nitrato de amônio, né? Que foi aí que havia um enorme excedente de nitrato de amônio na Segunda Guerra Mundial. Essa questão é muito louca, né? Parece uma questão de história, mas é uma questão de biologia. Enfim, o que ela quer saber? No ciclo natural do nitrogênio. Então, ela quer saber, através do ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais. Ou seja, ele é produzido em qual etapa? Ou seja, o que a questão quer saber pra gente? Em qual etapa vai ser produzido aí em qual etapa do ciclo do nitrogênio vai ser produzido aí vai haver aí o nitrato de amônio, que é o quê? Um componente aí usado, né? Aqui no caso para se produzir fertilizantes. Então, qual etapa que vai aí haver? Qual a etapa do ciclo do nitrogênio? É importante saber do ciclo do nitrogênio que vai haver aí o nitrato de amônio. Então, basicamente é isso que a questão está descrevendo para a gente. Olha só, ele tem as etapas, né? Que seria a nitração, nitrosação, amonificação, desnitrificação e fixação biológica do nitrogênio. Gente, primeiramente, para a gente entender isso, a gente vai ter que saber um pouquinho sobre o ciclo natural do nitrogênio. Sim, para a gente poder saber aí, em qual etapa seria essa, né? Porque a questão ela quer saber em qual etapa aí que é produzida esse nitrato de amônio, através do ciclo do nitrogênio. Então, olha só, por que não são as outras? Basicamente, vamos saber primeiramente a etapa disso, né? Gente, o que acontece? O ciclo do nitrogênio tem várias etapas, né? Se a gente for analisar aqui. Então, olha só. Vamos diretamente no que a questão está descrevendo para a gente, né? Então, ele tem várias etapas: fixação, amonização, né? Nitrificação, né? Olha só. Beleza, o que a questão está descrevendo? A gente entender aqui, eu crédito ao site Mundo Educação, eu gosto muito desse site também. Vamos entender aqui um pouquinho sobre a desnitrificação, né?
E a nitrificação, olha só, primeiramente, a questão ela traz sobre o ciclo do nitrogênio, né? Olha só que interessante como na imagenzinha, né? Então, a gente tem bactérias que fixam o nitrogênio atmosférico, restos, bactérias decompositoras no solo. Então, todo o ciclo do elemento químico do nitrogênio, basicamente isso que a questão está tratando para a gente. Tem a nitrificação, né? Que seria um processo químico-biológico de formação de nitrito no solo, pela ação conjunta de bactérias quimiosintetizantes, né, nitrificantes, pela ação de conversão da amônia em nitrato, ocorrendo em duas etapas. Gente, por que não são as outras, né? A questão ela aborda nitrosação? Sim, sim, ela aborda nitrosação também, né? Por que não seria nitrosação, gente? Lembrando que a questão, ela quer saber sobre o nitrato de amônio, né? Aqui no caso, em qual etapa do ciclo natural do nitrogênio aqui no caso, né? Olha só, beleza, industriais é produzido, tá? Em qual etapa vai ser produzido aí o nitrato de amônio? No ciclo do nitrogênio, basicamente isso, né? Por que não é nitrosação? Olha só, gente, na etapa de nitrosação, vai ser aí, olha só, o que acontece? A maior parte da amônia não é absorvida pelas plantas, sendo oxidadas em nitrito pelas bactérias nitrosas. Então, não é nessa etapa aí que vai ser produzido o nitrato de amônio, tá certo? Né? Aí tem, olha só, aqui as bactérias, né, que pertencem a esses gêneros aí, que vão, aqui no caso, ó, é liberada nessa oxidação para produzir compostos orgânicos. Então, não é nessa etapa aí que vai ser produzido aqui no caso o nitrato de amônio. Qual bactéria, desculpa, gente, qual etapa seria essa? Exatamente a nitratação, que é a letra A. Depois eu vou explicar para vocês por quê, olha só. Vamos ver aqui por que não são as outras, né? Galerinha, qual que é o outro? A amonificação. Olha só. Por que não é a amonificação, né? Gente, a modificação não tem nada a ver, que no caso vai ser quando os decompositores começam a atuar na matéria orgânica nitrogenada, né? Ou seja, aqui no caso, esse processo aí que a amônia combina com a água e aqui no caso do solo, forma aí o hidróxido de amônio. Então não tem nada a ver com a modificação também não, né? Não tá ligado direto na questão aqui que seria exatamente o ciclo natural do nitrogênio que esteja ligado aí ao excedente aí, né, no caso da produção de nitrato de amônio. Então, não é esse processo aqui, né, o processo natural do nitrogênio aí. Qual etapa aí que vai ser a parte de extração aqui, no caso, né, que vai haver aí os fertilizantes industriais, né, qual etapa do nitrogênio que vai aí se ter o nitrato de amônio, né, desculpa, no caso. Então, também não vai ser aí a amonificação. Desnitrificação, fixação biológica do nitrogênio. Gente, desnitrificação também não. Por quê? A desnitrificação, gente, já vai ser outra coisa. Ela já vai ser aí a transformação dos nitratos em outras substâncias aqui no caso, né? Em gás nitrogênio, pela ação de bactérias desnitrificantes. Então, já é o contrário, que no caso vai ser a transformação dos nitratos em substâncias, aqui no caso em gás nitrogênio. Então, não é também o que a questão está pedindo, né? O que ela quer saber aqui. Na verdade, ela quer saber exatamente a etapa aí, né, do ciclo do nitrogênio, né? Olha só, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido em qual etapa? Então, o principal componente. Qual seria o principal componente que a questão cita para a gente, né? Olha só. Governos haviam se deparado com o menor excedente, o quê? O nitrato de amônio. Então, também não vai ser a desnitrificação, não, tá bom, galerinha? E nem fixação biológica do nitrogênio, né? Ela quer saber aqui, no caso, qual etapa do ciclo natural do nitrogênio. Então, vai ser exatamente, né, aqui no caso, a resposta correta da questão, né? A gente pode analisar aqui, que vai ser, no caso, a nitratação, né, gente? Créditos aí ao site, depois eu vou colocar aqui para vocês, né? Achei muito interessante, né? Olha só, ele já até descreve aqui pra gente. Eita! Até descreve aqui pra gente, olha só, a nitratação, né, gente? Aqui no caso a letra A, que seria a resposta.
Porque, gente, é a única etapa aqui, olha só, da formação do nitrato. Olha só o que ela já tá até grifado aqui pra gente, né? A única alternativa aqui, no caso, né, que tem essa explicação. A única alternativa, não, desculpa, a única etapa, né? Eu falei errado pra vocês. Que tem aí a nitratação, a única etapa que forma os nitratos. Olha só, os nitratos formados pelas bactérias nitrosas são liberados no solo e oxidados por outras bactérias, né? Chamadas quimiosintéticas. Então, olha só que interessante, né? A única etapa aqui que são o quê? Os nitratos são formados pelas bactérias nitrosas. Então, é na etapa, aqui no caso do ciclo do nitrogênio, que é a questão que descrever para a gente, é na etapa de nitratação que vai se formar o quê? Os nitratos, tá certo? Então, por isso que vai ser a letra A, porque a questão ela descreveu pra gente, ela quer saber qual etapa aí desse ciclo do nitrogênio que é formado aí o nitrato de amônio, né, gente? Então, é interessante, por isso que é interessante a gente saber as outras alternativas e saber o motivo, por que aqui no caso seria a letra A, tá certo? Então, espero ter ajudado vocês. E uma coisa interessante sobre, né, como a questão ela retrata aí sobre o nitrato de amônio, para que ele serve, né? Ela já descreveu pra gente, mas eu acho interessante a gente saber um pouquinho, porque muita gente não conhece, né, o nitrato de amônio. Então, olha só que interessante um pouquinho sobre ele, né? Uma curiosidade até. Sobre aí, né, o nitrato de amônio, né, gente? O nitrato de amônio, ele é o quê? É uma substância, né, sólida de forma molecular aí, né, NH4NO3. Então, gente, ele serve para muitas coisas. E realmente, né, como a questão descreve, que no caso, desculpa, ele é um fertilizante, sim, né? Olha só, ele é aplicado aí na preparação do solo pro plantio, né? Então, sim, ele é utilizado como fertilizante, né, desculpa. Ele tem a coloração branca, né? É uma substância muito oxidante, né? Ela causa impacto explosivo também. Olha só, tem várias características, aqui um pouco das características dele, né? Não é inflamável, tem a fórmula, então créditos ao site também, aqui no caso Brasil Escola. Gente, decomposição. Então, aqui é a fórmula dele, que eu achei interessante, né? Por que ele é usado? Olha só, uso de nitrato de amônio. Então, ele serve na fabricação de fertilizantes, explosivos em minas, pedreiras, né, na construção civil, herbicidas, né, inseticidas, obtenção de óxido nitroso também, absorvente para óxidos, oxidante, fabricação de sacos isotérmicos, né, produção de fumaça anestésica para o manejo de comércio na apicultura, então também é utilizado na apicultura. E aí ele também, claro que causa riscos, né? Olha só, um dos principais riscos associados é o armazenamento inadequado, né? Que no caso, como se trata de uma substância muito oxidante, né? Reage com volume de liberação de gás muito grande também. E pode causar explosões também, né? Olha só, isso já aconteceu, um exemplo, né? Que isso já aconteceu no Texas, nos Estados Unidos também, como exemplo aí do navio cargueiro que vinha da França transportando 2.086 toneladas de nitrato de amônio, né? Aconteceu um acidente aí em 1947, como o desastre do Texas City, né? A tragédia aí causou morte de 581 pessoas, gente. Nossa, muita coisa. Aí ocorreu aí um incêndio no navio. E houve também aí no Líbano também, né, que 50.000 pessoas ficaram feridas. Feridas não, mortas e feridas, né, também, aqui no caso. Dos efeitos colaterais também, ele causa irritação na pele, problemas respiratórios, na corrente sanguínea também tem poder tóxico e reage com os líquidos do organismo. Causa também a doença do bebê azul, né, que também é conhecido como uma hemoglobinемia infantil, né, gente? Concentração de hemoglobina. Nossa, então é muitas coisas aí que causam aí como reação, efeitos aí ruins, né, nocivos aqui para a saúde, né? Então, achei interessante vocês saberem também um pouquinho sobre o nitrato de amônio, como a questão descreve aí, ele sendo aí um produto utilizado também aí, no caso, como fertilizantes. Então, para vocês conhecerem um pouquinho também sobre o nitrato aí de amônio, tá certo? Bom, não tenho ficado nenhuma dúvida aí, por isso que vai ser a letra A, belezinha? Bom, espero ter ajudado vocês. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar, né? Que vai estar ajudando bastante no nosso canal a divulgar conhecimento para vocês. E vejo vocês nas próximas questões de biologia. Um abraço!